Olá, eu sou o professor Igor Maranhão, inscrito para a vaga de professor de ciências, e o tópico que nós iremos abordar nessa aula será biodiversidade e consumo. Esse tópico encontra-se dentro da habilidade do ensino fundamental do 9º ano, Ciências da Natureza 13. Dentre os tópicos que nós iremos abordar nessa aula, temos entender o conceito de biodiversidade e também entender os impactos da ação antrópica na manutenção da biodiversidade. Então, o que seria biodiversidade? Se nós nos atentarmos apenas ao radical da palavra, nós temos que bio significa vida e diversidade vem de várias formas ou multiforme. Então, são as várias formas da vida que podem ser encontradas nos nossos diferentes lugares do planeta. Uma forma que nós temos de entender melhor esse conceito que é biodiversidade é analisando os diferentes níveis que a literatura nos proporciona. Dentre esses níveis nós temos a riqueza, que está relacionada ao número de espécies diferentes que você encontra dentro de um determinado local, onde quanto maior o número de espécies diferentes dentro daquele local, maior é a riqueza daquele local, onde o contrário também se aplica. Quanto menor o número de espécies de um local, menor é a riqueza da sua biodiversidade. Outro ponto que nós temos é a variabilidade genética, que está relacionada à genética dentro das espécies, dentro de uma mesma espécie. Esse é um ponto importante de se discutir, uma vez que a variabilidade genética é que é a responsável pela sobrevivência de uma determinada espécie X. Analisemos a seguinte situação. Imagine uma população de aves em que, dentro dessa população, você tem indivíduos com o gene X que confere a esses indivíduos resistência à seca. E durante uma determinada situação, aquela região sofre com uma estiagem prolongada. As únicas espécies que irão sobreviver a essa estiagem prolongada serão aquelas que possuem o gene X, que garante a resistência à estiagem, enquanto todos os outros indivíduos que não possuem esse gene podem vir a adoecer ou até vir a óbito. Ou seja, essa variabilidade genética é que confere ao indivíduo a capacidade de se adaptar às diferentes situações em que o meio que ele está inserido pode vir a submetê-lo. E outra coisa importante que nós temos é os diferentes ecossistemas que podem estar dentro de um território. Um exemplo claro disso é o nosso país. Dentro de nossas fronteiras, nós temos diferentes biomas que caracterizam cada uma das regiões do nosso país, o que também confere uma diferente variabilidade genética e riqueza para cada um dos biomas que compõem o nosso país. Então, qual que é a importância disso? Qual que é a real importância da biodiversidade? Um dos temas que mais tem se discutido hoje é a sustentabilidade, que consiste em promover ações que diminuem ao máximo o impacto ambiental sofrido. Isso é importante porque a biodiversidade ela tem importância tanto econômica, social como ambiental. Se olharmos do ponto de vista social, o ecossistema local ele vai promover, quando bem preservado, o controle biológico, ou seja, você tem um menor risco de infestações, uma vez que se o ambiente permanece inalterado, você tem um menor risco de distúrbios dentro daquela região. Além do que promover qualidade de vida, como a questão de ter recursos hídricos disponíveis, melhor qualidade do ar respirável, tudo isso quando você tem um ecossistema bem preservado. A importância econômica é como a gente viu anteriormente. Quanto maior a riqueza e a variabilidade genética de um local, maior é a oportunidade de você encontrar ali recursos naturais
para alimentar a indústria de cosméticos, indústria farmacêutica ou simplesmente a agricultura local, pecuária local. Tudo isso que movimenta o setor econômico de uma determinada região. Não é à toa que o Brasil, pela sua vasta riqueza, é um dos países mais observados pela política internacional, principalmente no quesito de sustentabilidade, por ainda possuir grandes áreas que ainda permanecem intocadas pelo homem. Outro ponto é a importância ambiental. E essa importância ambiental pode ser pelo fato de que, uma vez que o ambiente permanece inalterado, você tem um menor risco de pandemias, de surtos de determinadas pragas e, além do que, uma melhor qualidade de vida para as pessoas daquela região. Aqui estão as referências utilizadas, as fontes das imagens e o meu muito obrigado.